Abra a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, na primeira carta de Pedro. Nós vamos ler apenas os dois primeiros versos. Os dois primeiros versos. Que nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão no sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Amém, não é? Vamos orar. Senhor Deus, como é bela a Tua palavra, Senhor. Como é profunda a Tua palavra. Como é rica a Tua palavra. Quão limitados somos nós de entendimento, Senhor. E muitas vezes, mais do que isso, somos limitados quanto ao desejo de viver estas verdades que encontramos na Tua palavra. Precisamos da Tua ajuda, Senhor, não só para entender a palavra, mas para recebê-la como sendo palavra do Senhor para nós, ó Deus. E que assim, pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor esteja nos conduzindo a cada um de nós individualmente, mas também como famílias, como igrejas, como povo do Senhor que nós somos, que possamos estar alinhados com a Tua soberana vontade para as nossas vidas. Exatamente aí que está a bem-aventurança, a verdadeira felicidade, o êxito da nossa jornada, em caminharmos em obediência a Ti. Fica conosco, Senhor, nos abençoa nesta manhã, a fim de que possamos ouvir a Tua palavra com os ouvidos e corações abertos para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Eu Te suplico, ó Deus, usa-me como instrumento em Tuas mãos, como boca do Senhor, a falar aos meus irmãos. Que todos nós, tanto eu quanto eles, sejamos edificados pelo Senhor. Que o Teu nome, sobretudo, ó Deus, seja exaltado nas nossas vidas. Oramos com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu disse, esse é um texto que tem me incomodado muito. O reformador Lutero, ele diz que 1 Pedro é um dos livros mais nobres do Novo Testamento. E é um modelo de excelência. Ele chega a dizer que é um dos livros mais nobres, não que ele seja mais importante ou relevante do que os outros, mas ele é de uma importância fundamental. E nós precisamos lembrar, antes de qualquer coisa, que esta carta foi escrita por um homem muito simples, um simples pescador. Eu não sei se no contexto em que nós hoje vivemos, onde se adquire fácil o conhecimento, com a proliferação de obras literárias, de cursos que são oferecidos à distância, por exemplo, onde todos em casa temos acesso e podemos participar de bons cursos em muitas áreas do conhecimento. Pergunta que eu faria aos irmãos: como os irmãos se comportariam se nós disséssemos, olha, domingo que vem, quem vai estar aqui é um irmão fulano de tal. Quem é ele, pastor? Qual é a graduação? Qual a formação dele? Digo, não, ele é um pescador. Ele é um simples pescador. Ele não teve a oportunidade de ir para a universidade, ele não tem nenhum diploma, ele não se formou em nada. Ele é um homem experiente, é um homem vivido, ele é um homem sofrido. Ele é um pescador, simplesmente, é um homem que pega um barco, enfrenta as lutas no mar aberto, e ele vai em busca do alimento para a sua família e também o seu ganha-pão diário para a sua sustentação. Ele é um simples pescador, nada mais do que isso. Quantos se empolgariam, irmãos? Pensem bem, quantos se empolgariam? O que geralmente é feito nos grandes congressos, seja em que área for,
Você tem que colocar o currículo daquele que vai falar. E às vezes você mesmo não conhecendo a pessoa, mas você diz, opa, ele é uma autoridade sobre o assunto. Ele tem muita experiência, ele sabe o que vai dizer. Eu quero ouvi-lo. Sim, eu preciso ouvi-lo. Isso acontece lá fora, nos centros acadêmicos, nas universidades. E preste atenção, eu não estou aqui dizendo que isso está errado. Mas quando nós pensamos no que diz respeito às coisas de Deus, um simples homem se levanta, e por conta disso, de ser muito simples, é que muitos críticos e alguns estudiosos, você talvez vai encontrar essa informação em algum comentário que você vai buscar. Alguém vai talvez questionar o fato de Pedro ter sido o escritor desse texto. E o argumento que eles usam para isso, para duvidar da autoria de Pedro, é que ele era um simples pescador. E você diz, mas o que que tem? É que o grego utilizado aqui é um grego refinado. Escreveu corretamente, não atropelou a gramática de maneira nenhuma. Pedro originalmente falava o aramaico, mas o mundo, a cultura naqueles dias era a cultura grega. O mundo era dominado politicamente pelos romanos, e os irmãos sabem disso. O mundo naqueles dias era dominado politicamente pelos romanos, mas culturalmente o mundo era dominado pelos gregos. E a língua grega já era uma língua muito falada. O próprio Novo Testamento todo foi escrito na língua grega, no grego koiné, no grego comum da época. E isso foi até mesmo uma estratégia divina, porque através da cultura grega, a mensagem do Evangelho, ela pôde chegar a muitos lugares. Que lugares estes? Lugares politicamente dominados pelos romanos. Os romanos abriam as estradas, estendiam os limites do seu domínio, mas a cultura que passava era a cultura dos gregos. E o Novo Testamento e os livros escritos pelos apóstolos puderam chegar a muitas comunidades, a muitos lugares. E por isso mesmo alguns vão dizer, olha, eu acho que não foi propriamente Pedro que escreveu, não é? Não foi propriamente Pedro, alguma outra pessoa escreveu e colocou o nome de Pedro. Outros vão alegar que as dificuldades políticas e a perseguição que é mencionada aqui, elas não eclodiram propriamente nos dias de Pedro, porque Diocleciano, por exemplo, um dos mais cruéis imperadores romanos, ele viveu depois de Pedro, e ele impôs ao povo cristão um martírio, um sofrimento muito grande, e muitos tiveram que sair da sua terra, do seu lugar, sair de Jerusalém. Mas a Bíblia vai falar de outro tipo de perseguição que já existia também, que existiu naqueles dias. Os irmãos se lembram que depois do martírio de Estevão, o diácono Estevão, ele foi apedrejado em praça pública. Paulo estava presente, consentia com tudo aquilo, e muitos cristãos fugiram, saíram do seu domicílio, foram para outros lugares, para vários outros lugares. Apenas os apóstolos permaneceram ali. Então, não se vê nenhuma contradição na autoria aqui de Pedro. E eu diria, Pedro, não obstante tenha sido um simples pescador, com suas limitações, um homem rude, mas com um detalhe, um homem que foi chamado pelo Senhor, um homem que estava cheio do Espírito Santo de Deus, um homem ungido por Deus, quando abria sua boca, falava com autoridade divina, falava com a autoridade que era concedida a ele. Isso aconteceu no primeiro sermão que ele pregou, depois de Pentecostes, quando muitas pessoas estavam zombando do fato de eles estarem falando em línguas ali, não entenderam. Pedro se levanta, prega um sermão, aquele sermão foi impactante, falou profundamente ao coração daquela gente. Ele não fez nenhum apelo, ele não convidou ninguém para vir à frente, ele não pediu para ninguém levantar a mão, ele simplesmente pregou, ele simplesmente falou as verdades, e aquelas verdades impactaram de forma tão grandiosa o coração daquela gente, que eles se manifestaram, levantando as mãos, abrindo a boca e dizendo, o que faremos diante de tudo que nós estamos ouvindo, o que nós faremos? Pedro diz, arrependei-vos, é preciso se arrepender e crer no Senhor de todo o coração. A igreja cresceu assustadoramente, e daí para frente, ninguém pôde mais controlar
o crescimento da igreja. A doutora doutora Karen Jobs, ela teve o seu PhD no Westminster Theological Seminary, nos Estados Unidos. Uma mulher de profundo conhecimento, professora emérita em uma outra universidade nos Estados Unidos, professora de grego, de exegese, conhecia perfeitamente o texto bíblico. E ela diz algo muito interessante, e eu anotei aqui, para não perder nenhuma palavra do que ela disse. Ela diz assim: talvez a relevância desta carta, 1 Pedro, talvez a sua relevância universal, deva-se à apresentação que faz do Evangelho de Jesus Cristo como o princípio fundamental, segundo o qual a vida cristã é vivida em meio à sociedade incrédula dominante. Sabe, isso foi algo assim tão grandioso, porque ela vai apresentar aqui 1 Pedro e fala de Jesus não só como o objeto da fé cristã. Então observem, Jesus não é apresentado aqui apenas como o alvo da nossa fé, o objeto da nossa fé. A nossa fé, ela está fundada em Cristo Jesus, mas também Pedro vai apresentar aqui como um modelo de caminho a ser seguido. Jesus também acaba se tornando para nós um modelo. É para ele que nós devemos olhar, é o seu testemunho, é a sua vida, é a maneira com que ele se comportou, mesmo em meio ao sofrimento que foi imposto a ele. O exemplo de Jesus deve ser o nosso exemplo. Então, em 1 Pedro, eu digo estas palavras de início, para que depois, para o fim, na continuidade da exposição, os irmãos possam compreender exatamente isso. Jesus é apresentado, então, não só como objeto da nossa fé, ele é apresentado como objeto da nossa fé, mas, por outro lado, ele é apresentado como um modelo a ser seguido por todos nós que somos conhecidos no mundo como cristãos, como homens e mulheres entregues a Cristo e que creem verdadeiramente no Senhor. A carta de Pedro, ela tem uma diferença em relação às cartas do apóstolo Paulo, da forma com que Paulo trabalhava. Nós já falamos aqui outras vezes também. Paulo, ele, em primeiro momento, nos primeiros capítulos, ele apresentava um conteúdo de cunho mais doutrinário, de ensino. Ele ensinava, ele expunha as verdades. Logo em seguida, nos capítulos finais do seu livro, ele faz uma aplicação prática daquilo, como aquelas verdades podem ser aplicadas no nosso dia a dia, na nossa vida, no dia a dia da nossa existência. Pedro não segue mais ou menos essa linha. Tanto quando você vai ler a carta de Pedro, você diz: nossa, mas eu não estou entendendo, ele já falou sobre isso. Por que ele repetiu isso bem aqui? Ele orientou a igreja, doutrinou a igreja, mas logo em seguida ele está fazendo uma aplicação, lá na frente ele volta a ensinar novamente. Então parece, você que está com a mente mais voltada para o método paulino de escrever, você fica talvez sem compreender muito a dinâmica que o apóstolo Pedro dá na sua carta. Mas o fato é que tudo que vai ser tratado aqui, tudo que Pedro escreve, ele escreve com um objetivo. Havia uma razão de ser, havia um propósito claro na sua mente e no seu coração. E esse propósito não foi algo que nasceu de si próprio, mas eu creio piamente que aquilo foi o próprio Deus que colocou no seu coração, e foi o Espírito Santo que o inspirou a escrever o que ele escreveu. Ele escreveu o que escreveu não por conta própria, porque achou bonito falar aquilo, mas é porque era aquilo que Deus queria que fosse dito. E qual era então o objetivo do apóstolo Pedro a escrever estas verdades? Ele escreveu para orientar, ele escreveu para consolar, ele escreveu para encorajar os seus irmãos, para levar a eles uma palavra de esperança, considerando o fato de que eles não estavam mais vivendo no seu domicílio,
em meio aos seus parentes. Muitos tinham saído para outras regiões, e agora ali distantes eles estavam. Muitos outros vieram se agregar a eles, outros não judeus, mas gentios, que se converteram a Cristo, mas que estavam vivendo numa sociedade de uma cultura completamente distinta, numa cultura pagã, que celebrava outros valores, que pensava de uma forma completamente diferente do Evangelho de Cristo Jesus. E agora eles estavam sendo como que sufocados, eles estavam sentindo uma pressão muito grande. Viver em um meio hostil, sustentando as verdades do Evangelho, era um desafio muito grande, além da própria perseguição que eles sofriam. Então agora, Pedro vai escrever para aquela gente. Pedro escreve com um coração extremamente amoroso, reproduzindo o caráter do seu Redentor, reproduzindo o caráter daquele que o convocou para aquela missão, chamando, invadindo, enchendo o seu coração com esse compromisso de natureza pastoral, para que pudesse ensinar aquela gente, mostrar para elas a verdade, e que elas se firmassem nessa verdade, que elas não negociassem jamais aqueles princípios, aqueles valores, aquelas verdades, porque eles tinham um compromisso com Cristo Jesus, que era o centro do Evangelho. Existe uma forma, sim, correta de se viver o Evangelho de Cristo Jesus, e Paulo estava encorajando os seus irmãos, ajudando os seus irmãos a perceberem isso. Esse é o nosso desafio, irmãos, à luz do que nós vamos encontrar aqui, à luz do que nós vamos ver aqui nesse texto, buscar de Deus a instrução, a orientação acerca da maneira com que nós devemos viver a nossa fé. Você, meu querido, só está aqui por uma razão. Primeiro, porque aprove a Deus que você aqui tivesse, mas você está aqui porque você é alguém que crê em Deus. Eu não sei como está a tua vida íntima com o Senhor, eu não sei como está o teu compromisso com Deus, mas uma coisa é certa: se você não cresce verdadeiramente em Deus, aqui você não estaria. Você estaria em outro local qualquer, quem sabe, no mínimo em sua casa, descansando, repousando, se preparando para uma nova semana que Deus, por certo, te dará na vida de trabalho, de estudo, de pesquisa. Mas você está aqui porque você é amado por Deus. Você está aqui porque de alguma forma você crê e ama ao Senhor. E a minha oração é que teu coração esteja muito aberto, totalmente aberto, para aquilo que o Senhor Deus quer falar a você, a fim de que eu, você, todos nós, possamos enfrentar as lutas que enfrentamos na vida, que possamos continuar caminhando a despeito dos problemas que enfrentamos, das lutas, das tristezas que passamos, das crises que todos nós enfrentamos na vida, mas que possamos passar de pé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Aqui nós vamos ver, irmãos, eu chego lendo aqui esses dois versos, e eu não imagino a minha preocupação e o cuidado, porque o cuidado de um pregador deve ser não somente entender o texto, que já é um desafio muito grande, é compreender o que está escrito. Depois de compreendido o que está lá, o outro trabalho é, e agora? Como dizer isso para as pessoas que estarão me ouvindo? Como é que posso falar isso de tal maneira que as pessoas possam verdadeiramente tomar posse disso e compreender, não é? Essa porção, esses dois versos, elas representam uma unidade temática, elas dizem para nós alguma verdade ou ela fala de várias verdades? Se você olhar inicialmente, a gente poderia percorrer esse texto de forma expositiva, apresentando essas verdades como se elas não tivessem nenhuma relação, nenhuma conexão entre si. Então, Pedro se apresentando, ele dizendo quem ele era, e ele se dirigindo a um público-alvo, a quem ele chama de eleitos, de forasteiros, da dispersão. Depois ele volta a explicar essa relação das pessoas com Deus, e no final ele faz uma saudação. Pronto, que Deus nos abençoe e vamos para casa. Estaria dizendo as verdades, nenhuma mentira. Mas será que há uma unidade temática aqui? Eu olhando para cá, eu chego a uma conclusão. Que conclusão é esta? É que o bom desempenho de um testemunho cristão autêntico no mundo está na razão direta das certezas que nós precisamos ter. Irmãos, entenderam? Eu vou repetir.
o bom desempenho de um testemunho cristão autêntico está na razão direta das certezas, das convicções que eu e você, todos nós precisamos ter. As nossas convicções, as nossas certezas, elas vão determinar as nossas crenças e a nossa forma de ser no mundo, a nossa forma de nos comportar. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, acerca dessa certeza, é a certeza que nós precisamos ter de quem nós somos em relação a Deus. Precisamos ter uma convicção plena acerca de quem nós somos, eu e você individualmente, quem você é em relação a Deus. E logo de início, Pedro vai deixar muito claro, quando se dirige às pessoas a quem ele quer falar. Ele vai mostrar para elas, antes de definir as suas condutas, antes de definir como elas devem se comportar, ele vai mostrar quem elas são. Porque é exatamente quem nós somos que vai determinar a forma de nós sermos no mundo. Isso em todas as áreas até da nossa vida. O que é que se espera de um médico? O que é que se espera de um policial? O que é que se espera de um empresário? O que é que se espera de um professor? E eu me lembro que, certa feita, sendo convidado para trabalhar como formador, num trabalho com professores do ensino médio no interior do estado, reunido com vários professores, eu dizia a eles, olha, vocês são professores, educadores, não só na sala de aula, mas vocês são lá fora, não esqueçam disso, não se pode esquecer disso jamais. Você não pode ser apenas um mero professor de química, um grande professor de física, um grande mestre da língua inglesa e qualquer outra disciplina de matemática, de filosofia, seja do que for. Não é simplesmente isso, você é um professor de vida. A tua vida tem que estar em harmonia com a função que você exerce. Você pode ser já pensou, eu dizia para eles, você ser um brilhante profissional, homenageado, laureado, condecorado, no meio dos seus, e de repente, no dia seguinte, na semana seguinte, no final de semana seguinte, os seus alunos, aqueles que lhe homenagearam, lhe encontrarem jogado numa mesa de bar, bêbado, todo vomitado, como é que fica? O que é que vão dizer? O que é que vão pensar de você? A forma com que você se veste, com que você sai, com que você fala, as brincadeiras que você faz, tudo apontam para o seu caráter, para aquele que você é. Então, Pedro vai falar para aquela gente, antes de falar acerca de como eles deveriam se comportar, ele vai falar acerca de quem eles eram. E ele deixa muito claro quando diz assim, olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Ele vai chamar aquela gente de eleita. Para ser eleito, foi preciso que alguém o elegesse. Ninguém se auto-elege, eu me elejo. Você é eleito por alguém. Alguém elegeu. Alguém que está sobre mim. Me pinçou do meio de um grupo, me elegeu. E ele vai dizer no verso 2, ele vai deixar mais claro isso, porque ele vai apresentar aqui uma forma trinitária. E nós precisamos entender isso. É aquela questão, você diz, olha, a palavra trindade, propriamente dita, ela não está nas Escrituras. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, não acreditam na existência da trindade bendita. Eles acreditam em Deus, acreditam em Cristo, mas Cristo é o Filho de Deus, criado por Deus, mas não é o próprio Deus encarnado. O Espírito Santo, para eles, não passa de uma mera força, uma força capacitadora, não passa disso, mas não creem na trindade bendita, e Pedro claramente aqui vai mostrar para nós que a trindade é uma realidade, que o nosso Deus é um Deus triuno,
é um Deus único, mas que se apresenta nessas três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas três pessoas juntas estão envolvidas no grande projeto de redenção do homem. Não tem como escapar dessa realidade. E Pedro vai dizer então aqui, àquela gente, para dizer para eles, antes de mais nada, quem eles eram. Eles precisavam entender isso. Vejam quem vocês são. Abram os olhos para isso. Vocês precisam entender, de uma vez por todas, quem vocês são. Não são apenas membros de uma comunidade, como pessoas que fazem parte de uma associação. Dei meu nome, me inscrevi, hoje eu faço parte do Lions Club, do Rotary Club, qualquer outra coisa desse tipo. Vejam quem de fato vocês são. Ele diz: olha, vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. É Deus o Pai quem elege. Alguns pegam essa palavra presciência como sinônimo de um conhecimento prévio, simplesmente. E o sentido dessa palavra aqui não é esse propriamente. É claro que Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, mas presciência nas Escrituras não significa simplesmente ter um conhecimento prévio. É como assim, eu vou eleger, é como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou eleger aqueles a quem eu antevi que aceitariam a meu filho como Senhor. Então, esses que iriam escolher a meu filho, esses eu elegi. Isso é absolutamente ilógico, isso é contraditório, não pode ser assim. Essa mesma expressão usada por Pedro aqui, foi a mesma expressão que ele usa lá em Atos 2, no verso 23, que depois você pode ler, mesma palavra, quando ele diz que Cristo foi crucificado, e tudo aquilo aconteceu pela determinação e presciência de Deus. Isto é, a ideia final é de que Deus soberanamente já havia determinado que seu filho haveria de morrer. Quer dizer, Deus não anteviu: bem, eu estou vendo que meu filho vai morrer. Não, Ele determinou. Tudo aquilo que aconteceu foi determinado pelo próprio Deus. E se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, a nossa conta não estaria paga, nós estaríamos perdidos sem Deus no mundo. Mas aprove a Deus, o soberano Senhor do universo, eleger a quem Ele quis eleger. Ele é o soberano. Essa é uma doutrina difícil. Ela é difícil por uma razão. Ela é difícil porque nós ainda, de certa forma, queremos manter o controle de todas as coisas, até da nossa fé. Eu sou crente porque eu decidi. Eu sou crente porque eu escolhi. Eu sou crente porque eu sou melhor do que aquele que está lá fora. Ele não quer saber de Deus, mas eu quis saber de Deus. Eu sou melhor. Você, nós não somos melhores do que ninguém. Se não fosse o Senhor ter nos amado, nós não o amaríamos jamais. Estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E morto não se manifesta, morto não tem vontade para nada. O máximo que ele pode fazer é deixar um testamento, ou deixar escrito: eu quero que me enterre com a roupa tal, assim, assado, só isso. Mas ele mesmo, lá na hora, não tem condições de fazer mais nada, ele está morto. Morto não se manifesta. E Pedro tem isto muito claro na sua mente. Nós somos eleitos. Ele está dizendo: olha, vocês foram eleitos. Deus não se equivocou quando escolheu vocês. Vocês foram eleitos pelo Pai. O Pai os amou eternamente e determinou a salvação de vocês. Como Ele vai operacionalizar essa salvação? Ele elege. Ele elege, apesar dos nossos deméritos. Mas aí ele vai dizer aqui, olha: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Olha a terceira pessoa da Trindade aí, ó. Em santificação. Essa expressão santificação, ela aponta para uma realidade que é de consagração ou de separação. Isto é, quem operacionalizou esta salvação, o Pai escolheu, mas o Espírito Santo aplicou essa salvação no coração. Vocês foram separados. A ideia é: você foi arrancado. O Espírito Santo, aquele que nos convence dos nossos pecados, aquele que nos leva à prostração, é Ele que aplica
essa obra salvífica de Cristo no nosso coração. Nós não teríamos condições de abrir o nosso coração. Você está lutando pela conversão de alguém? Você está lutando pela restauração de alguém? Você tem alguém na sua família que você deseja ver servindo a Deus com alegria, mas essa pessoa está afastada, essa pessoa não quer saber nada de Deus, ela está distante do Senhor, ela zomba das coisas de Deus, e você talvez nem acredite que um dia ela possa vir a crer. Creia que Deus é soberano para mover o coração. É o Espírito Santo de Deus que abre o coração de um homem, e Ele pode fazer quando e como Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é soberano. Nós temos apenas que orar e pedir ao Senhor, tem misericórdia, e pregar o Evangelho, que é um instrumento que Deus usa para fazer com que a sua palavra chegue lá, e o Espírito Santo, Ele bombardeia o coração com a palavra. É o Espírito Santo que faz isso, e Pedro está muito certo disso. Ele sabia quem ele era e quem eram aqueles que estavam com eles. Vocês são eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, vocês foram separados por Deus e para Deus, pela ação do Espírito Santo do Senhor. Mas aí ele vai dizer também, falando sobre a segunda pessoa da Trindade, olha, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, havia uma razão, uma finalidade. Para quê? Para a obediência e a aspersão no sangue de Jesus Cristo. Pedro demonstra um conhecimento da teologia do Antigo Testamento, de todos os sacrifícios que aconteciam. Ele se refere ao que está lá em Êxodo, no capítulo 23. Ao sangue dos animais que eram aspergidos para a remissão de pecados. Agora ele diz, olha, vocês foram alcançados, foi o Espírito Santo que abriu o coração de vocês foram separados para a obediência, pela aspersão desse sangue. Se Cristo não tivesse derramado o seu sangue e aspergido sobre vocês, vocês continuariam com a dívida lá. Mas o Senhor pagou a conta de vocês, o sangue dele foi suficiente, e esse sangue foi aspergido. Agora o que compete a vocês é viverem em obediência a esse Senhor, porque Ele não somente é o alvo da nossa fé, mas Ele é um modelo a ser seguido. Obedeça como Ele obedeceu o Pai. Caminhe em obediência a esse Senhor. Você quer ter uma vida plena, uma vida cheia de graça? Obedeça ao seu Redentor. Procure saber qual é a vontade dEle para a sua vida. Faça uma avaliação. Será que minha vida está perfeitamente em harmonia com a vida do meu Redentor? Ele foi obediente ao Pai. Até que ponto eu sou obediente ao Pai? Ou eu continuo caminhando em desobediência em determinadas áreas da minha vida? Vejam como Pedro, um simples pescador, irmãos, teve uma compreensão que muitas vezes alunos de pós-graduação, de PhD, não conseguiram ainda. Entendeu perfeitamente isso. E ele está dizendo àquela gente, vocês são eleitos, a relação de vocês com Deus é exatamente essa. Vocês foram alcançados, vocês não fizeram nada para merecer. Aliás, a única coisa que vocês fizeram foi transgredir a lei do Senhor. Vocês são culpados. Mas o Senhor os amou eternamente. Pelo seu Espírito, Ele abriu o coração de vocês e aplicou a obra de Cristo na vida de vocês. Agora sim, vocês fazem parte da família da fé. Vocês foram alvos dessa graça maravilhosa do Senhor, que foi derramada sobre vocês. Se lembrem quem vocês são. Vocês estão nesse mundo hostil, mas se lembrem quem vocês são em relação a Deus. A questão então, com relação a essa certeza, que vai determinar o nosso bom testemunho cristão no mundo, não basta apenas ter a certeza de quem nós somos em relação a Deus. Isso é um ponto, e é um ponto importante. Mas precisamos ter uma outra certeza também, aliada a essa, e a consequência dessa, e a certeza de que nós somos em relação ao mundo. Quem você é em relação ao mundo. Você já sabe que em relação a Deus você foi eleito? Você já sabe disso? Que você é alvo da graça de Deus, que Deus te amou eternamente. Agora, quem você é em relação ao mundo? E aqui Pedro não deixa muito claro. Ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são o quê? São o quê, irmãos? Forasteiros. Quem é um forasteiro?
é um que está fora da sua pátria, é o que está peregrinando em um outro local que não propriamente a sua terra, é alguém que está distante dos seus, é alguém que está pisando num solo que não é o seu solo, de alguém que está respirando um ar que não é o ar que ele respirava antes. Qual a dificuldade? Será que há alguma dificuldade para compreender isso? Muitas vezes há, historicamente nós encontramos isso. Duas posturas diametralmente opostas. Duas posturas diametralmente opostas. Uma delas, a Idade Média mostra isso. Muitos cristãos piedosos, homens que queriam viver e agradar a Deus, entendendo que o mundo estava extremamente corrompido, se refugiaram em mosteiros. Muitos se tornaram ermitões, viveram isolados, saíram das suas aldeias, das suas cidades. Não quero mais viver no meio dessa gente, está todo mundo morto no seu delito e pecado, vamos sair daqui, vamos nos refugiar num canto qualquer, onde tenham pessoas que pensem exatamente igual a nós. Refugiaram, saíram do mundo, abandonaram o mundo com uma boa intenção, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é essa, que abandonemos tudo, saiamos do mundo, agora não tenho mais compromisso com nada, não quero mais saber de nada, eu vou ficar fechadinho na minha vida de fé, não converso com alguém, a menos que ela professe a mesma fé que eu, não trabalho num ambiente onde não tenho pessoas que pensem espiritualmente como eu, quero morar num condomínio onde tenho pessoas também que foram alcançadas pela graça de Deus. E uma vez uma pessoa disse para mim isso: pastor, já pensou que coisa legal? Se tivesse um condomínio, botasse lá, o senhor ficaria na casa tal assim, botaria fulano, outro, uma colônia só de pessoas crentes. Eu disse, eita, ia ter briga demais, né? Porque parece que crente às vezes gosta de uma brigazinha, né? Gosta de uma querelinha. Tem crente queixoso que, meu Deus do céu, não consegue caminhar com o outro, só porque o outro veste uma camisa diferente da camisa dele, penteia o cabelo diferente, usa um óculos diferente, ele já não se dá bem, ele se alinha só com quem pensa igual a ele. Nós teremos dificuldade, porque nós somos seres humanos, temos muitas diferenças tantas vezes. De um lado, erram quem se isola do mundo. Mas de outro lado, erram também aqueles que se misturam com o mundo, que absorvem os valores do mundo, que reproduzem a cultura vigente, sem nenhum senso crítico. Fala como falam os outros, brinca como brincam os outros, festejam como festejam os outros, igualzinho, não tem diferença. E as pessoas estão aí. O argumento é: qual o problema? Estou vivo, estou jovem, sou jovem, tenho direito à felicidade, à diversão, como se aquele modelo que ele escolheu é o modelo gerador de uma verdadeira felicidade. Há caminhos que ao homem parecem planos, direitos, mas que ao final, diz a Bíblia, são caminhos de morte. A Bíblia nos examina, nos chama a fazer um exame da nossa vida. Você não foi um eleito do Senhor? Você está no mundo, não fuja do mundo. Você está lá. Lembre de uma coisa, você não pertence, você é passageiro nesse mundo. Você está aqui de forma transitória, você está passando por este mundo. E como as diferenças existem, são tão acentuadas. Ontem à tarde fiz uma coisa que eu gosto de fazer, é passear no centro da cidade. Levei minha mãe e ela não dormiu, ela ficou acordada, inteirona. Hoje ela não pôde vir, mas passamos em lugares onde ela viveu. E teve uma parte lá que eu até fiquei quietinho assim, porque eu fiquei com um nozinho na garganta, emocionado. Perto da Escola Modelo, Praça Santo Antônio, quem conhece? Passamos assim, ela disse: olha, bem aqui, eu morava com Loló, Emília, mãe de Maria Leia. E ela disse: olha, Paulinha, vocês que são primos. Ela disse: olha, aqui eu brincava com Maria Leia na Praça Santo Antônio. A gente saía, ia para a Praça Santo Antônio, até que Loló botava a mão na janela: está na hora de vir para casa. Aí elas entravam, brincando na Praça
Santo Antônio. Passe lá hoje na Praça Santo Antônio. Você tem medo até de estacionar o carro. Escola Modelo, sabe o que está? Escola Modelo está lá, toda pichada. Sabe o que está pichado? B.40. Sabe o que é B.40? Sabe, né? Bonde dos 40, facção criminosa. Muitas daquelas casas estão fechadas, muitos daqueles prédios estão ruindo. Saíram de lá, não é mais local de residência, é uma tristeza. Uma tristeza. A história avança, irmãos. A vida continua. A vida continua. As coisas estão acontecendo com uma velocidade maior do que a nossa capacidade de se adaptar. Meu netinho de 6 anos, 5 anos, quando pega meu celular, eu estou até com dificuldade de dizer a data dos netos agora, viu? Mexe no meu celular melhor do que eu. Não, vô, isso aí é assim. Eu digo, tá bom, obrigado, viu? Essa geração nova caminha a passos largos, em tudo. Esse é o mundo que nós vivemos, irmãos. Você que sabe quem é preciso se comportar como deve se comportar, como um cristão no mundo. Você foi chamado para fazer diferença. Você não pode assimilar os valores que o mundo está oferecendo, aqueles que se chocam com a palavra de Deus, não tem como. Precisamos verdadeiramente resistir, enfrentar as provações, as lutas, as hostilidades, as influências, os problemas pessoais que nós enfrentamos no dia a dia, que tentam sufocar a nossa fé. Você muitas vezes está vivendo assim. Você não está suportando porque está vivendo um problema muito grande. Mas Pedro escreve para te encorajar, para dizer, olha, calma, tenha paciência. Aquele que te elegeu está do teu lado. Você está no mundo, mas você não é do mundo. E o Senhor te ama. É orientar os seus filhos, a fim de que aquilo que eles ouvem muitas vezes na escola, na universidade especialmente, que foram aparelhadas para isso, para lutar contra os valores do Senhor. Vivemos num tempo de verdadeira desconstrução dos valores judaicos cristãos. Isso é uma guerra cultural que nós estamos vivendo. E você não quer perceber isso. Você está como um sapo na panela. Você está cozinhando sem saber que a temperatura está esquentando. Então a gente precisa ter muito cuidado. Pais, observem o que os seus filhos estão estudando na escola. Conversem com eles. Ah, meu filho já está na universidade, pode estar na pós-graduação, um PhD, mas converse. Você é pai, é mãe, sente, oriente, instrua, conversa, mostre a verdade. Eles precisam entender que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos forasteiros. E aquele povo era forasteiro. Como que o evangelho chegou naquela região? Olha, Pedro aos eleitos que são forasteiros na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Se você olhar lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, você vai ver pelo menos 3 lugares desse aqui mencionados lá. Pessoas que vieram de fora para a festa que estava tendo, de Pentecostes, e eles ouviram o evangelho sendo pregado na própria língua. O fenômeno de línguas da glossolalia lá, não foi de línguas estranhas, mas foi de idiomas desconhecidos por eles, pelos cristãos, homens simples, que passaram a falar em outras línguas, línguas que eles não conheciam. E para que Deus fez isso, essa bagunça? Não, é para que o evangelho pudesse chegar àquelas outras pessoas que estavam ali. Muitos daqueles que estavam lá, ao retornarem para a sua terra, levaram essa mensagem do evangelho. E agora as comunidades cristãs estavam ali, formadas por gentios convertidos e por judeus que foram convertidos também. Era uma comunidade mista de gentios e judeus. Muitos acreditam que havia muito mais judeus do que gentios. Judeus que saíram por conta da perseguição. E é por isso que Pedro escreve para eles. Então pronto, irmãos. Nós estamos com uma estrutura aqui arrumadinha. Com uma estrutura. Com uma tese apresentada. O bom desempenho de um testemunho cristão autêntico no mundo está na razão direta das certezas que nós precisamos ter. Em primeiro lugar, a certeza de quem nós somos. Somos eleitos. Em segundo lugar, da certeza de quem nós somos em relação ao mundo, não só em relação a Deus. Nós somos forasteiros. Você não pertence a esse mundo. Você está nele, mas não é dele. Jesus disse na sua oração sacerdotal. Em terceiro e último lugar, é a certeza
de como exercer a nossa vocação, a nossa missão. Eu deixei isso aqui por último, que poderia ser o primeiro, mas eu vejo como numa lógica de consequência aqui. É Pedro quem se apresenta, e ele diz: Pedro, apóstolo de Cristo. A palavra apóstolo significa enviado, aquele que foi enviado. O que Pedro estava fazendo nada mais era do que cumprindo fielmente a sua missão no mundo. Ele fora chamado para aquilo, ele fora chamado para ser bênção. Ele era o porta-voz de uma mensagem que não era dele, porque ele era apóstolo de Cristo, ele não era apóstolo dele, ele não tinha um compromisso com o entendimento dele, com a maneira com que ele via o mundo. O compromisso dele é com a mensagem de Cristo para o mundo. Ele tinha que ser fiel a isso, ele tinha que ser fiel àquele que o havia chamado, àquele que o havia convocado. E ele tinha que entender isso. No caso dele, o seu chamado é para o apostolado, ele fora chamado para isso. Essa expressão, ela pode, esse nome, apóstolo, que pode se referir tanto a um ofício que já não existe mais, um ofício dos apóstolos, apostólico, como pode ser usado de forma geral, porque a palavra apóstolo significa aquele que foi enviado. Nesse sentido, todos nós poderíamos ser chamados de apóstolos, porque somos enviados pelo Senhor. Você foi alguém enviado. Qual a sua missão? Qual a sua função? Qual o seu papel? Você exerce algum papel? Algum trabalho? O que você tem feito? Você precisa fazer para honrar o nome do Senhor. Pedro estava honrando o nome do Senhor. Não somente, ele tinha certeza de quem ele era, junto com aqueles demais, a quem ele estava escrevendo. Ele sabia qual era a relação dele com esse Deus que o chamou. Ele sabia qual era a relação dele com o mundo, e ele estava certo também da sua missão, e para isso ele buscava ser fiel ao Senhor. E ele foi tanto fiel que ele foi martirizado. Pedro escorregou, Pedro tropeçou. Pedro era um pescador simples. Seu nome Pedro é um nome já de origem grega. Seu nome era Simão, Simão Pedro. Pedro, a rocha, a pedra de firmeza. Mas o homem que tropeçou, o homem que negou ao Senhor. Negou ao Senhor. Quando pessoas simples disseram: esse também aí é um deles, ele disse: eu não, nem conheço esse daí, nem conheço, estou fora. Negou. Mas o Senhor um dia o chamou, disse: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E depois disse: olha, quando tu te converteres, olha só, quando tu te converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos. É o que ele estava fazendo agora aqui, sendo um instrumento para fortalecer os seus irmãos. Não interessa os tropeços que você já teve, as vaciladas que você já deu na vida, não interessa a condição do teu coração, se um dia já esteve frio, indiferente a Deus. Deus está te dando a oportunidade de se levantar como servo dele e procurar ser fiel ao Senhor, como Pedro o foi, cumprindo cabalmente o seu papel. Porque um dia todos nós estaremos na presença de Deus para prestar conta de tudo aquilo que fizemos com as bênçãos que recebemos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, nos encha do seu Espírito, nos encha dessas convicções que precisamos ter, para que o nosso desempenho no mundo, como cristão, seja algo que alegre o coração do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.